Fala, gente, sejam bem-vindos a mais um Workbox. Hoje a gente vai renderizar nossa cena, mas antes da gente renderizar, a gente vai precisar colocar os materiais nos nossos objetos. Então a gente já tem a luz, a gente consegue ver a luz aqui no nosso modo de renderização. E agora a gente vai colocar a cor e o brilho no nosso objeto. E como que eu vou fazer isso? Eu vou selecionar nosso objeto, e aqui nessa aba, que tem uma bola vermelha com o xadrez, eu vou poder criar o meu material. Então eu venho aqui em New, a gente consegue perceber que a gente não tem nenhum material. Então, fiz um novo material. Esse material a gente pode visualizar ele de duas maneiras. A gente pode visualizar ele através dessa aba de propriedades de materiais, ou a gente pode vir aqui no Editor Type, aqui na nossa área, e a gente consegue encontrar aqui o Shader Editor. No Shader Editor a gente consegue ver o nosso material através de nodes. Esses nodes eles são organizados da esquerda para a direita, e todo node da esquerda está passando a informação para o node da direita. Esse material output aqui, ele representa a nossa superfície do nosso objeto. Então, se eu desligo aqui o meu Principal BSDF do meu Surface, a minha superfície do meu objeto fica totalmente preta. Então eu preciso que esse node BSDF seja ligado aqui no meu Surface. Esse Principal BSDF, ele é um shader. E o que um shader faz? Eles são algoritmos que definem a interação entre a luz e a superfície do nosso objeto. E esse Principal BSDF, ele combina várias propriedades em apenas um node e possibilita que a gente faça vários materiais a partir dele. Então a gente consegue encontrar aqui várias propriedades, como o Base Color, o Metallic, o Specular e o Roughness, que são as 4 propriedades que a gente vai trabalhar desse nosso objeto. A gente consegue encontrar vários shaders separados que estão aqui dentro do Principal BSDF. Então a gente vai encontrar o Base Color, mas a gente vai encontrar o Base Color com outro nome, a gente vai encontrar ele como Diffuse. A gente consegue encontrar o Specular, mas a gente vai encontrar ele como Gloss. Mas a gente consegue encontrar esse node separado. Então, continuando aqui, a gente vai trabalhar com o Principal BSDF, que vai combinar todas essas propriedades para a gente aqui. Então, o que eu vou trabalhar aqui é um Base Color. O Base Color ele vai definir a cor do nosso material, do nosso objeto. A gente vai trabalhar com o Metallic. Metálico vai dizer aqui para mim se eu quero um objeto metálico ou não metálico. Então, se eu coloco 0, ele não é metálico. Se eu coloco 1, ele é metálico. Outra propriedade que a gente vai trabalhar aqui é o Specular. O Specular fala o quanto o meu objeto tem de reflexão. Então, em 0, ele não tem nada de reflexão. E se eu coloco em 1, ele é totalmente reflexivo. E o Roughness. O Roughness ele é dependente do Specular ou do Metallic. O Specular, a gente consegue visualizar ele assim. Ele está com Roughness de 0.5. Um Roughness em 0, ele é totalmente polido. Ele é como se fosse um espelho. Então deixa eu colocar aqui ele em 0. Então a gente consegue ver o Roughness totalmente como um espelho. E o Roughness em 1, ele é como se fosse um giz. Então eu vou zerar tudo aqui. O que eu vou querer aqui para esse meu material? Eu quero que ele seja verde. Então o meu Base Color ele vai ser verde. Deixa eu aumentar o valor dele. Eu vou vir aqui para o verde e vou diminuir um pouco mais o valor dele. Então eu quero que ele seja um verde. Eu quero que ele seja um metal, eu quero que ele tenha uma propriedade de metal, então eu vou ativar o Metallic dele aqui para 1. Uma outra coisa que eu quero, talvez eu nem precisasse colocar, seria o Specular. Eu quero o Specular porque ele vai me dar um reflexo aqui do céu, bem fraquinho. Então eu coloquei aqui um 0.1, só para a gente ter esse reflexo aqui do céu. E o Roughness, eu poderia deixar ele assim, com esse aspecto de bem novinho, mas eu quero ele em 0.2 para trazer um charme para o nosso material. Aqui nos nossos nodes, no nosso material, a gente consegue também aplicar texturas. A gente tem 2 tipos de texturas. A gente tem a textura em bitmap, que é a textura em imagem, que a gente consegue baixar pela internet, mas ela exige que a gente tenha a nossa UV aberta. A UV é o nosso objeto 3D em um plano 2D, que aí assim a gente consegue projetar essa nossa imagem 2D em cima do nosso modelo 3D, mas a gente não abriu o nosso UV, então a gente não vai conseguir usar ela aqui nesse modelo. E a gente tem a textura procedural. A textura procedural ela é criada através de algoritmos, e aqui no Blender a gente tem várias texturas procedurais. Então eu posso vir aqui em Edge, em Texture, e a gente consegue encontrar aqui várias texturas procedurais. A que eu vou usar aqui nesse modelo ela se chama Noise Texture. Ela vai criar um ruído. E como que eu vejo esse Noise Texture? Eu posso colocar ela diretamente aqui no meu Surface, só para a gente visualizar ela nesse momento. A gente precisa do shader para poder calcular depois. Então eu vou colocar aqui o Noise Texture no Surface do Material Output.
a gente consegue visualizar aqui o meu Noise Texture. Ele fica assim. Eu tenho algumas propriedades, e as propriedades que eu vou mexer aqui vai ser no Scale e no Detalhe. Então, aqui no Scale eu quero que ele seja menor, mas para ser menor aqui eu vou ter que aumentar esse Scale. Então, vou colocar aqui 50. Vou colocar um pouco mais, vou colocar 100. Aqui para mim já está legal, mas acho que ainda pode aumentar mais um pouquinho. Então, aqui melhorou. E o Detalhe eu vou colocar em 6. Em Roughness e Distorção eu não vou mexer. E agora eu vou voltar aqui o meu Principal BSDF. Agora que eu já vi o meu Noise Texture, eu vou voltar para ele, pro Principal BSDF. Então eu coloquei aqui no Surface novamente. Então o que eu vou fazer com esse Noise Texture? Eu quero que ele me dê textura. Eu quero ter pequenos relevos nesse meu metal. E para adicionar esse relevo eu vou precisar de um node chamado Bump. Ele fica aqui no Edge, Vector, Bump. Então a gente criou aqui um novo node chamado Bump. Esse Bump vai me possibilitar que eu crie relevos na minha superfície. Eu ligo ele aqui no normal para normal. Então ele fica aqui embaixo. E agora eu posso ligar esse meu Noise Texture, aqui o FAQ dele, diretamente aqui no Rate. Então a gente já consegue ver uma superfície do nosso objeto. Aqui no nosso Bump a gente tem o controle da força que ele tem aqui na nossa superfície. Então eu posso colocar aqui um 0.1 porque eu não quero que seja tão forte, que eu não quero que ele seja muito chamativo na minha textura. Eu vou colocar 0.5 para tentar diminuir mais. E aqui no Distance, ele é a distância da minha textura para a minha superfície. Então eu também vou diminuir para 0.1. Só para ele criar esses micro relevos aqui. Não precisa de tanta coisa. Então aqui eu já gosto dessa textura no meu material. E eu posso renomear esse material aqui, deixa eu ver, para material corpo da nave. E agora a gente vai criar os outros materiais para essa minha nave. Como que eu vou fazer isso? Primeiramente eu vou desativar aqui, momentaneamente, o meu modificador de array. Como que eu faço isso? Eu venho aqui nesse monitorzinho e desligo ele. Então a gente vai ter ali só uma única nave. Deixa eu visualizar ele de perto. Então aqui a gente consegue ver melhor nossa nave. Vou voltar aqui para minha aba de materiais, propriedade de materiais. E vou vir aqui nesse mais e vou adicionar um novo material. A gente não consegue ver ele ainda, porque eu preciso que esse material seja aplicado na minha malha. Como que eu vou aplicar ele? Eu vou selecionar meu objeto, vou entrar em Edit Mode, selecionar as partes que eu quero aplicar esse novo material. Então coloquei o mouse em cima e apertei a letra L. Então novamente, coloquei o mouse em cima e apertei a letra L. Aqui atrás também. E aqui na janela, vou colocar o mouse em cima e apertar a letra L. Então eu selecionei essas partes do meu objeto, da minha nave. Então vou sair aqui, vou voltar para o Object Mode e vou entrar novamente. Podem ver que ele cria novas funções aqui no meu material. Então vou apertar aqui em Assign e agora eu consegui aplicar esse material na minha nave. Então eu vou fazer o mesmo processo. Eu vou vir aqui em Base Color, eu vou deixar a janela e a base laranja. Eu posso usar esse material para trabalhar nessas 3 partes do meu objeto. Vou colocar o Metallic nele em 1. E vou diminuir aqui também o meu Specular em 0.1. E meu Roughness para 0.2 também. Então a gente percebeu que a gente trabalhou bem próximo do que estava nesse meu primeiro material. Uma outra coisa que eu poderia fazer seria duplicar esse meu material e aplicar nessas outras partes com outra cor. Deixa eu só mudar aqui material, base e janela. Então como que eu duplicaria esse material para aplicar em outras malhas aqui? Eu crio um novo material. Primeiro eu volto para o Object Mode, crio um novo material e aqui nessa bolinha com xadrez branca a gente consegue encontrar os materiais que a gente está usando. Então eu posso pegar aqui o material corpo da nave, vou clicar nele e a gente tem aqui novamente o nosso material corpo da nave. A única diferença é que esse segundo material aqui está sendo instanciado. E como que eu sei disso? Vejo que aqui do lado do nome dele a gente consegue encontrar o número 2. E aqui no material base de janela a gente não consegue encontrar. Isso é porque ele está aplicado em mais de um objeto, ele está aplicado em mais de uma malha. Então para fazer com que ele se desvincule dessa outra malha, desse outro shader, eu apenas clico nesse número 2. Então eu cliquei nesse número 2 e ele até renomeou aqui para mim. Então agora ele faz parte de outro tipo de material. Eu vou
mudar um pouco aqui a cor dele, deixar ele mais escuro e tirar a saturação dele. E vou aplicar isso aqui na minha turbina. Então, agora que ele está criado ali, eu vou entrar aqui no Edit Mode e vou selecionar minha turbina. Então, coloquei o mouse em cima, apertei a letra L. Mas eu também quero que ele seja aqui dessa caixa e dessa ponta. Então, selecionei os três e vou vir aqui em Assign. Agora, tem os três aqui, diferentes. O outro material que eu vou criar aqui vai ser o material aqui da minha janela, meu vidro, né? Eu não vou fazer um vidro com transmission, que seria com refração. Então eu só quero que ele seja preto, como se fosse em sulfilme, e que tenha um reflexo alto. Como que eu posso fazer isso? Vou pegar aqui, vou criar um novo material. E agora eu vou colocar aqui material janela. Vou selecionar o objeto, entrar no Edit Mode e selecionar apenas a janela. E agora eu vou vir aqui no material janela e dar Assign. Agora eu vou vir aqui no Basic Color, deixar ele preto. No Specular eu vou deixar em 1 e no Roughness eu vou deixar em 0.1. Vou deixar até mais fraco aqui meu Specular para 0.6. E uma outra coisa que eu quero é que esse verde ele seja mais escuro, esse verde aqui do topo. Então eu vou duplicar esse meu primeiro material aqui. Então adicionei. Venho aqui na lista e venho o material corpo da nave. E desvinculo ele aqui do meu primeiro material. Agora eu tenho controle apenas sobre ele. Agora eu vou deixar ele mais escuro. Eu vou entrar no Edit Mode. Selecionar só essa parte de cima aqui, esse topo dele. Pegar o material corpo da nave .01 e dar Assign. Deixar ele de outra cor aqui. Deixar ele mais amarelado. Mais escuro. Agora eu vou selecionar um objeto. Venho aqui nos modificadores e ativo novamente o meu Array. E eu posso voltar para a minha visualização da minha câmera. E eu estou vendo aqui que eu não gostei um pouco dessa cor. Vou aumentar mais ela. Aqui ficou melhor. E eu preciso colocar uma cor para o chão também. Então seleciono o chão. Venho aqui na minha aba de propriedades, material. E vou adicionar um novo material chamado chão. E agora eu vou colocar aqui no meu Basic Color uma cor bem escura. Vamos colocar que o asfalto ele geralmente tem o roughness bem alto, então colocar um 0.8, porque ele não é o asfalto ele não é algo reflexível, né? Ele é algo que absorve muita luz. E o specular também o brilho, né? O reflexo do asfalto ele é bem baixo, então colocar aqui em 0.5, 0.1. Então a gente já consegue ver melhor nossa cena aqui. Eu também consigo usar aqui o meu texture no meu asfalto, né? No meu chão. Então eu venho aqui em Edge, Texture, Noise. E falta aqui o Bump também, Vector, Bump. Coloco o faca aqui no Rate. E o normal no normal. E aqui na escala eu posso aumentar ele para 500. Um pouquinho mais para deixar 1000. Mais ainda, 2000. Só vou mexer nisso mesmo. Acho que a gente pode clarear mais o nosso material do corpo da nave aqui. E a gente já tem essa parte dos materiais prontos. Agora a gente vai renderizar nossa cena. Então, antes da gente renderizar nossa cena, a gente vai ativar o Denoise aqui na nossa imagem. Para ativar o Denoise, a gente vem aqui na nossa View Layer Property. E aqui, nessas opções de passes, a gente consegue encontrar o Denoise Data. Então, eu ativei ele aqui. E antes da gente ir para a renderização, a gente precisa vir aqui em Composite. Na primeira vez que a gente vai sair aqui do Layout e vir para o Composite, a gente não consegue encontrar nada aqui porque a gente precisa ativar o User Nodes. Ativei o User Nodes. A gente vai adicionar aqui o filtro de Denoise. Então, adicionar filtro Denoise. Eu consigo colocar esse meu node aqui em cima dessa linha para poder já conectar imagem com imagem, imagem com imagem. E a outra coisa que eu preciso fazer é conectar aqui o Denoise Normal com o Normal e o Denoise Albedo com o Albedo. Agora a gente vai renderizar nossa cena. Antes da gente renderizar, a gente precisa modificar algumas propriedades. Aqui na nossa propriedade de render é onde a gente encontra as nossas propriedades, nossas configurações de renderização. Então o Cycles ele possibilita que a gente trabalhe com o CPU ou com a nossa placa de vídeo, a nossa GPU. E antes de mudar para a GPU,
ela tá até desativada aqui. A gente precisa vir aqui em Edit, Preference, e aqui em System, a gente vai ter que alterar aqui de None para CUDA, para quem tem placa de vídeo da NVIDIA. Então eu vou ativar aqui a minha placa de vídeo. Para quem tem placa de vídeo da AMD, tem que vir aqui pelo OpenCL. E agora meu GPU está funcionando. Mas eu vou deixar aquele em CPU só para a gente conseguir renderizar ele todo mundo junto por CPU. Uma das configurações que eu preciso definir aqui para o meu render é a quantidade de sampling que tem na minha cena. Os samplers vão calcular os nossos raios de luzes que vai para o nosso pixel da nossa imagem. Então aqui em render do nosso sampler, se eu colocar aqui 512, eu vou ter muito menos ruído, porém o meu render vai ser muito mais demorado. Se eu coloco 128, ele vai ser um pouco mais rápido, mas vai ter um pouco mais de ruído. Mas cada cena vai ser um tipo de caso. Para essa cena aqui a gente consegue usar o render 128 e usar o denoise ali para a gente conseguir compensar a falta de quantidade de sampling. Então tem cena que vai dar boa com um sample de 128, mas vai ter cena que vai precisar de mais. Então eu vou deixar aqui em 128 e vou colocar para renderizar. Onde é que a gente coloca para renderizar? A gente vem aqui em Render e Render Image. Então ele vai começar a renderizar, a gente vai esperar um pouquinho aí. Alguns momentos depois... Então a gente terminou de renderizar nossa imagem. Antes de salvar ela, a gente vai adicionar um filtro. E vocês podem ver que tinha um pouco de noise na imagem, mas o denoise resolveu. Então vamos voltar lá no Composite. E agora eu quero adicionar um filtro para a minha imagem. A gente consegue visualizar a nossa imagem aqui dentro do Composite, vindo aqui em Add, Output, View. E a gente liga aqui o Image no Image. E também dá para tirar um pouco do zoom. Vocês podem perceber que demora um pouco para carregar a imagem. Ele vai calculando. E bem aqui a gente consegue tirar o zoom na nossa imagem para visualizar melhor. Então a gente vem aqui em Add, Filter. E na parte aqui de Glare. Deixa eu ver se eu encontro agora um filtro de glare que eu gosto. Aqui eu vou deixar aqui no Fog Glow. Vou diminuir aqui a intensidade para low. Vocês também podem pegar essa imagem. E assim que a gente salvar ela, vocês podem passar para o Photoshop e fazer uma pós-produção por lá. Acho que assim para mim já tá legalzinho. Então eu vou voltar aqui na aba de renderização. E a gente consegue perceber aqui que o efeito não está aqui. É porque o efeito está aqui nessa propriedade que a gente consegue mudar para View Node. Então o nosso efeito está aqui na View Node. E como que a gente vai salvar essa nossa imagem? Image, Save As. E agora a gente vai encontrar uma pasta para a gente salvar. A gente salvar aqui no PNG mesmo. Então eu vou voltar aqui na minha pastinha de render. Deixar ela salva com a versão 02. Vou aplicar o Save As. Então é isso, gente. Agora o nosso arquivo está salvo. É só a gente ir na pasta que a gente direcionou. Vocês podem passar ele para o Photoshop ou para um Crypta e fazer uma pós-produção melhor. E eu espero que vocês tenham gostado. E eu vejo vocês na próxima. Então, falou!